Se você precisa de um curso Design Gráfico Photoshop, nesse vídeo vou disponibilizar uma aula grátis do melhor curso Design Gráfico Photoshop que vai te ajudar a ir do zero ao profissional rapidamente. E assim, minha arte estaria finalizada, mas eu comecei a pensar também, como sempre no projeto final eu penso em trazer alguns elementos, tanto para dar destaque aqui à data, né, como dar um movimento um pouco maior, eu coloquei alguns custom shapes, que eu vou selecionar aqui, que vocês têm aí também. O primeiro foi justamente esse das setinhas, que tem tudo a ver com corrida também. Coloquei aqui embaixo do 21. Deixa eu selecionar aqui. Dupliquei ele, segurando Alt, e trouxe para cá também, para corrida de rua. Eu posso também inverter ele para cá, para criar justamente essa ideia de movimento para cá e para cá. Na arte final, acabou que eu tinha feito assim mesmo, mas nota que fica legal ele invertido para cá, que gera mais uma vez o foco, né? As setas apontando para cá para o corredor e as setas apontando para cá. Mas quando eu fiz a arte, realmente depois que eu observando, eu cheguei nessa conclusão que ficaria melhor para dentro. Então eu trouxe também um outro shape, que é esse daqui do círculozinho, que a gente também se utiliza em outras artes, para colocar aqui, para dar uma centralidade, para dar um foco também aqui na data. Só que acabou que eu percebi que com o Motion Blur ficava legal, então eu apliquei um Blur, Motion Blur, converti no objeto inteligente, aumentei aqui a distorção e achei legal o efeito que ficou. Dei um OK, só dei uma reposicionada, aumentei um pouco ele para caber direito o textinho. E achei legal esse efeito que ficou com a data, para dar uma centralidade. Mantém a mesma ideia de movimento aqui. Alinhar um pouco o 19 aqui para baixo. E no piso, para finalizar, eu criei um outro shapezinho de bolinhas, que eu criei lá no Illustrator, que é justamente esse daqui. Então eu trouxe esse shape de bolinhas para cá. Coloquei ele na cor branca e apliquei uma transparência para ele ficar bem sutil aqui e ficar como se fosse quase que um patternzinho. A ideia é essa. Vou colocar aqui até menos aqui, vou colocar 12 de transparência. E aí eu vou duplicar ele ao longo. Vou selecionar só ele aqui, Alt e clicar, e vou duplicar ele ao longo da minha arte aqui. Deixa eu só trazer um pouquinho para o lado. Aqui esse trabalho precisa de um pouco de cuidado para selecionar realmente o shapezinho. E vou selecionar os três aqui, ó. Vou agrupar e trazer lá para baixo, porque para ele ficar por trás do corredor. Então aqui já dá certo, ele fica por trás. E aí a gente consegue também trabalhar um pouco mais com esse shape, que ele tem a perspectiva de envolver a pessoa. Então, a ideia que eu tive quando eu estava criando foi justamente fazer com que esse shape ele passasse por cima apenas dessa perna, né? Como se fosse uma ideia da pessoa estar passando por dentro do shape. E aí, como que a gente faz isso mais uma vez? Com máscara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa camada, esse layer aqui que já existe, dar um Ctrl J. E agora eu vou fazer o seguinte, se eu vier aqui e trouxer tudo isso para frente do corredor, ele vai cobrir a pessoa, né? Mas se eu pegar aqui, por exemplo, a borracha, clicar aqui na minha camada e com ele no branco, aqui ó, apagar, ele vai apagar tudo, né? Só que então, o que é que eu posso fazer? Eu peguei a borracha só para exemplificar. Eu posso cortar também, que tem a mesma função de apagar. Cortar essa parte de cima. E aí ele ficou, só por enquanto, com essa parte de baixo, né? Deixa eu tirar aqui o Feather, deixar 0. Aqui não influenciou muito. Mas se eu vier aqui e apagar mais, ele vai continuar aqui com essa parte, né? Ou seja, eu tenho duplicado um layer, esse shape, ele um por trás e outro pela frente. Um ele está aqui embaixo, outro ele está pela frente. Só que a única coisa que eu vou fazer é apagar
essa parte que está pela frente, que cobre o corredor e que cobre essa perna daqui. Então, como essa parte aqui de baixo é a única que agora tá por cima, porque a parte de cima aqui eu apaguei com a máscara, eu vou vir com ela selecionada, é o shape que está por cima, note, e vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco a opacidade para eu poder ver a perna da pessoa e vou fazer justamente com o laço poligonal essa perspectiva de cortar aqui, ó, apenas a partezinha que está por cima dessa perna. Vou dar um delete e aí, ó, eu continuo com essa outra faixa que está por cima. Deixa eu apagar para vocês verem, ó. Então ela passa por esse shapezinho aqui, tá passando apenas por cima dessa perna e complementando aqui o resto do shape. E essa aqui, como eu deletei aqui na máscara, fica por cima. Então, Viana, tem outras formas de fazer isso? Tem várias formas de fazer isso. A gente pode também testar em outras artes, mas esse trabalho com máscaras é muito legal porque a gente pode fazer isso com várias partes do corpo. Se tivesse passando aqui por dentro do braço, um pedaço do shape, a gente poderia botar para ele aparecer só aqui. Enfim, dá para fazer várias coisas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa arte. Um forte abraço e até uma próxima videoaula. Até lá! Para mais informações sobre o curso Design Gráfico Photoshop, acesse o site oficial na descrição do vídeo.